A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma aula do nosso curso e hoje vamos falar sobre o livro de Miqueias. Seguindo aqui a nossa tabela, o livro de Miqueias foi escrito antes do cativeiro assírio, imposto sobre o Reino do Norte, que era também chamado de Israel. O livro do profeta Miqueias foi escrito aproximadamente no ano 735 e fala sobre o perdão como uma das qualidades do caráter divino. E a mensagem da aliança, que o livro de Miqueias traz é a censura a Judá pelas injustiças sociais. Então, vamos observar aqui a autoria. Vamos começar aqui a partir do título, Miqueias significa quem é igual a Yahvé. É uma expressão muito adequada à mensagem do livro, pois enfatiza o poder de Deus no primeiro capítulo e o seu perdão no último, Capítulo 7, versículo 8. Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoa a iniquidade? Então, Miqueias, que é o autor do livro, vamos observar aqui as informações sobre ele. Jeremias capítulo 26, versículo 18, assinala que Miqueias foi muito respeitado em sua época. O texto diz: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Miqueias era da comunidade rural de Morast-Gat, uma cidade localizada nos limites entre Judá e Filístia. Esse local ficava a 320 quilômetros de Jerusalém, longe da política e do comércio da capital. Miqueias era de origem humilde, mais por sua humildade ou por sua humilde residência do que por sua linhagem. Acredita-se que ele tenha sido um dos homens de Ezequias, citados em Provérbios capítulo 25, versículo 1, os quais, junto com Isaías, transcreveram e compilaram os provérbios de Salomão, dos capítulos 25 a 29. O cenário histórico. Data em que foi escrito, 730 a.C. aproximadamente. Sua profecia foi proferida durante o reinado de Jotão, Acás e Ezequias, que reinaram consecutivamente de 740 a 697 a.C. Sua parte principal, entretanto, deve ter sido proferida durante os reinados de Acás e Ezequias, antes da queda de Samaria em 722 a.C. Nesse caso, o período central seria 730 a 720 a.C. Cenário político. Contemporâneo de Isaías, Miqueias defrontou-se com um cenário semelhante ao dele, no que se refere à política e à religião da época. Seu ministério foi o equivalente rural ao ministério de Isaías, pois Miqueias dirigiu-se ao povo do interior. O ministério de Miqueias foi desempenhado visando tanto a Israel como a Judá. Miqueias 1:1 diz: Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Isaías também profetizou a destruição de Samaria, mas sua profecia era a respeito de Judá e Jerusalém, conforme Isaías 1:1. Miqueias e Isaías, semelhanças e contrastes. Miqueias e Isaías trabalharam juntos. Sem contar com a diferença do tamanho, seus livros têm semelhanças e contrastes. Semelhanças.
profetizaram a invasão assíria, falaram do livramento de Judá e de um cativeiro na Babilônia, enfatizaram a vinda do Messias. Isaías falou do seu nascimento virginal, Miqueias do local do seu nascimento. Profetizaram o livramento final de Israel, que teria de ser precedido por arrependimento. Contrastes entre os livros de Miqueias e de Isaías. Isaías falou à aristocracia de Jerusalém. Miqueias falou ao povo da zona rural. Isaías ocupou-se com o cenário internacional e as falas das alianças políticas de Judá. Miqueias focalizou os pecados pessoais e sociais de injustiça que eram predominantes em Judá. Isaías estendeu o julgamento às nações circunvizinhas. Miqueias limitou a condenação a Judá e Israel. Isaías centralizou sua visão messiânica no conceito de servo, enfatizando a expiação e a salvação pessoal. Miqueias mostrou que o livramento nacional pelo Messias se tornaria possível pela graça do perdão divino, conforme promessa a Abraão. Objetivo do livro de Miqueias. O objetivo histórico do livro era enfatizar o peso da próxima ira divina sobre a nação, em virtude dos seus pecados de violência e injustiça social, enquanto fingiram ser religiosos. O objetivo adicional de Miqueias era lembrar-lhes da futura vinda do Messias, que surgiria de origem humilde para governar, com justiça e verdade, conforme promessa da aliança abraâmica. Contribuições singulares do livro de Miqueias. A aterrorizante descida do Senhor à terra. Miqueias principia apresentando uma das mais tremendas descrições do Senhor. Sua descida à terra com terrível ira. Miqueias proclama o julgamento de Deus antes de declarar sua misericórdia perdoadora. Na realidade, os 3 livros seguintes seguem o mesmo tema do Senhor, vindo como um guerreiro poderoso que faz os montes tremerem, conforme está em Naum, capítulo 1, 2 a 6. Os outeiros eternos se abaterem, conforme está em Abacuque, capítulo 3, e versículo 6. E toda a terra ser consumida, conforme está em Sofonias, capítulo 1, e versículo 18. Isaías também apresenta esse terrível quadro nos capítulos 24 e 63, quando descreve as devastações do dia do Senhor. Os profetas viram o pecado do homem significando nada menos do que uma redução catastrófica da terra ao caos, conforme está em Jeremias, capítulo 4, versículos 23 ao 26. Miqueias apresenta esse quadro do Senhor a fim de enfatizar a grande ira divina contra aqueles que praticam violência e injustiça para com os pobres. Tirar proveito dos pobres, adverte ele, é incorrer na ira do Todo-Poderoso. Depois os irmãos, com o tempo, leem aí todas essas referências. Outra contribuição singular do livro de Miqueias é apontar sobre o profeta do homem pobre. Miqueias é conhecido como profeta do homem comum, do homem pobre. Tendo ele mesmo vindo de berço humilde, conhecia as más condições dos pobres e tomou para si sua causa contra os vorazes líderes da nação que visava aos seus próprios interesses, conforme Miqueias capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Em todo o livro, Miqueias denuncia a opressão do fraco, o suborno entre os líderes, o ato de expulsar mulheres dos seus lares e prática de toda espécie de roubo, grande parte dele em nome da religião, conforme os textos de Miqueias capítulo 2, versículo 1 e 2, versículo 8 até o 11, Miqueias capítulo 3, versículos 1 ao 3 e de 9 ao 16,
Miqueias 6, versículos 10 a 12, Miqueias 7, versículos 1 ao 6. Embora não isente o pobre apenas pela sua pobreza, ele condena intrepidamente as classes superiores por sangrarem os pobres e indefesos. Ao descrever a esperança da restauração, Miqueias surpreende a nação com o anúncio de que o futuro governador de Israel, o Messias, virá da pequena e insignificante cidade de Belém, ao invés da opulenta capital Jerusalém, conforme está em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, 3 e 4. Apresenta-o na condição de um pastor, como era Davi. Todavia será maior do que Davi, e engrandecido até os confins da terra. Miqueias capítulo 5 e versículo 4. Miqueias foi o último profeta a mencionar Belém no Antigo Testamento. Concentrou, porém, a atenção da nação sobre a pequena cidade por mais de 700 anos. Outra contribuição singular do livro do profeta Miqueias é o Evangelho de Justiça Social. No Antigo Testamento não se encontra um resumo da lei mais simples e mais profundo do que o de Miqueias 6, de 6 a 8. Suas exigências são simples e sem rodeios. Praticar a justiça, amar a bondade demonstrando-a e andar humildemente com Deus. Miqueias resumiu a lei com justiça, misericórdia e modéstia para um povo desprovido dessas qualidades, embora ocupado com religião. Capítulo 3, versículo 11. Os milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite, citados em Miqueias 6 e 7, não podiam subornar a Deus a fechar seus olhos à ausência de justiça e misericórdia entre os homens. A outra contribuição singular do livro do profeta Miqueias é apontar para a total depravação de Israel, conforme está no capítulo 7, do versículo 2 ao 6. À semelhança de Isaías 1, 5 a 6, e Isaías 57, versículo 1, Miqueias observou que Israel tinha chegado a uma situação em que se podia muito bem afirmar: não há entre os homens um que seja reto. Capítulo 7, versículo 2 de Miqueias. Eram todos iníquos e só cuidavam dos seus próprios interesses naquela sociedade idólatra. Tendo se afastado da verdade divina, estavam colhendo os efeitos sociais de os inimigos do homem são os da sua própria casa, incluindo esposa, filhos e pais, conforme pode-se ler em Miqueias, capítulo 7, versículos 5 e 6. Então nós temos aqui a cristologia em Miqueias. Dois textos de Miqueias falam do reino do Messias e de sua vinda. Nos últimos dias ele reinará no Monte Sião, onde prevalecerão a verdade, a justiça, a prosperidade e a paz. Ali os coxos, os expulsos e os aflitos estarão reunidos a fim de formar o núcleo da sua poderosa nação, conforme está em Miqueias, capítulo 4, do versículo 1 até o 7. Em Miqueias, capítulo 5 e versículo 2, que faz uma referência, a Belém, o texto diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, em Miqueias 5 e 2, Miqueias revela que esse reino não começará ostentando grandeza, pois o próprio Messias nascerá na pequena vila de Belém, lugar de criação de carneiros. Ele, que é eterno, virá de Deus como pastor de Israel. Mas antes que o Messias se torne grande até os confins da terra, a nação será abandonada pelo Senhor por um tempo, no fim do qual ele surgirá para pastorear o seu povo com grande majestade, conforme está em Miqueias,
capítulo 5, versículo 3 e 4. Portanto, os entregará até ao tempo em que aqui está de parto tiver dado à luz. Então o resto de seus irmãos voltará com os filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será ele engrandecido até os fins da terra. Nós temos aqui o esboço de Miqueias, que fala sobre o caráter do Senhor como juiz justo, né? E pastor que cuida de Israel. O livro pode ser dividido em três, né? Tópicos, que é a vinda majestosa do Senhor para julgamento, que vai do capítulo 1 até o 3. A segunda divisão é a vinda messiânica do Senhor para livramento, capítulo 4 e 5. E a terceira divisão, o principal interesse do Senhor na verdadeira religião, capítulos 6 e 7 de Miqueias. Então termina aqui a nossa aula. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.